A primeira coisa a entender é que as pessoas veem o mundo através de seu objetivo. E qualquer um pode lidar com um hoje difícil se tiver um amanhã atraente. Se você sair da sua zona de conforto, se afastar da tenda do seu pai, se afastar do que é familiar para você, e fizer isso voluntariamente, e fizer os sacrifícios necessários como consequência, isso é o que acontecerá. Eu vejo desta forma, nós não experimentamos a vida. Experimentamos a vida em que focamos. Muito do que pensamos, que estamos fazendo por nós mesmos, está sendo influenciado pelo mundo exterior. Então eu digo para se preparar. Então eu não estou. É isso que a prática religiosa deveria fazer. Sim, e eu acho que é isso que ela faz. E o objetivo para mim é sempre uma busca. É como eu tenho uma pergunta. Sim. E é uma pergunta real. E eu quero avançar na resposta. Olá, pessoal. Tive a oportunidade hoje de me sentar com Tony Robbins e no notável porão da casa dele também. E esse é o cenário. Tony e eu nos conhecemos nos últimos anos e tivemos várias discussões e, em parte, o que temos tentado desvendar é... Ou, o que você diria? As semelhanças entre nossos esforços paralelos, quero dizer, Tony. Eu suspeito que ele seja provavelmente o palestrante mais popular e impactante. Palestrante de desenvolvimento pessoal que o mundo já viu. Agora estou muito fascinado pelo que ele faz e já vi seus eventos e revisei parte da literatura científica relacionada às suas conquistas. Foi assim que começamos nossa conversa. Porque o programa de Tony foi submetido a escrutínio científico e parece ter propriedades antidepressivas notáveis. E então, estou muito interessado, como Tony, em como as pessoas traçam seu curso de vida e como estabelecem seus objetivos e como determinam suas estratégias e como descrevem suas condições para realização e o que é realização e como isso pode ser sustentado e como pode ser autoaperfeiçoado e como pode ser levado a outras pessoas. E, então, foi realmente sobre isso que passamos nosso tempo discutindo. Eu queria ouvir seus pensamentos sobre o assunto e como ele interpretava e conceitualizava sua abordagem e também o que o torna um orador público tão convincente, como ele se prepara para isso, como ele se relaciona com o público, como ele consegue sustentar essa energia por períodos realmente notáveis de tempo, porque eu me sinto bastante exausto, geralmente, após cerca de 3 horas de discurso público intenso. Digamos, porque isso é uma performance, e você tem que estar totalmente envolvido se quiser fazer direito. Mas Tony faz isso por, 12 horas por dia durante 4 dias seguidos, muitas vezes por mês. E então eu estava curioso sobre, sua técnica e como isso era semelhante ao meu método e como diferia. E então, falamos sobre tudo isso e eu suponho qual é o cerne de tudo isso. Eu acho que o cerne disso, pelo menos em parte, é algo semelhante ao antigo ditado nietzschiano. Que se você tem um porquê, você pode suportar qualquer como. Sim. E assim, Tony ajuda as pessoas a descobrir o porquê, e o como, nesse caso. E isso é definitivamente semelhante ao que estou tentando fazer, quando estou dando palestras e escrevendo. E assim, nossa discussão ajudou a esclarecer isso e a desenvolver e tornar mais concreto e tornar mais acessível para as pessoas. E assim, você está convidado a participar disso e é isso que está no cardápio para hoje. Então, senhor Robbins, vou começar lendo algo. Ok. Porque você fez algo que é muito raro. Você submeteu seu processo de melhoria de vida, seu processo público de melhoria de vida a um ensaio clínico. Sim. Então, vou ler algumas partes do resumo do artigo que foi publicado. Em consequência dessa investigação, então, o artigo se chama Efeitos de um programa de treinamento psicossocial imersivo sobre depressão e bem-estar. Um ensaio clínico randomizado. Então, a primeira coisa que eu diria é que ensaios clínicos são extremamente difíceis de realizar. Eu
Eu sempre fiquei muito impressionado com qualquer cientista, médico, psiquiatra, psicólogo que realiza um ensaio clínico porque há inúmeros impedimentos. É difícil conseguir participantes, é difícil especificar o grupo de controle, é difícil obter aprovação ética, leva uma eternidade, as pessoas desistem, é muito difícil publicar, geralmente um esforço muito ingrato. E você fez isso junto com os autores deste artigo. Sim. E os resultados são bastante impressionantes. Vou ler um pouco do resumo. Então, para todos que estão assistindo e ouvindo, todo artigo científico tem um resumo que essencialmente resume as descobertas. Para que, se você estiver fazendo, digamos, uma visão geral detalhada de um determinado campo, possa entender rapidamente o essencial e, assim, o resumo sintetiza os elementos mais importantes do estudo. A psiquiatria pode se beneficiar de breves... Por quê? Bem, queremos que as coisas sejam eficientes. Tratamentos não farmacológicos que reduzem efetivamente os sintomas depressivos, que são muito comuns. Para atender a essa necessidade, conduzimos um ensaio clínico randomizado, simples cego. Então, as pessoas foram atribuídas aleatoriamente a grupos, o que é um indicador de um estudo bem projetado, avaliando como um programa de treinamento psicossocial imersivo de 6 dias. E esse é o programa de Tony Robbins, seguido por exercícios psicossociais diários de 10 minutos, por 30 dias. O que é um exercício psicossocial? Bem, Tony nos guiará. Por isso, é um exercício projetado para otimizar o funcionamento psicológico, mas também o funcionamento social, simultaneamente, porque é muito difícil ser saudável sozinho. E assim, você pode pensar na saúde mental em particular, embora também na saúde física, como um esforço comunitário ou coletivo. Então, e Tony definitivamente entende isso. Seguido por exercícios psicossociais diários de 10 minutos por 30 dias, melhora os sintomas depressivos. 45 adultos foram randomizados em blocos pelo score de depressão em 2 grupos, o programa de treinamento psicossocial imersivo e o grupo de exercícios diários de 10 minutos, um grupo de diário de gratidão, ou um grupo de diário de gratidão. Ok, então a ideia era não apenas avaliar se o programa do Sr. Robbins era um tratamento eficaz para a depressão, mas se era igualmente ou mais eficaz do que outro tratamento não farmacológico que já havia sido demonstrado como útil. Sim, exatamente. E um diário de gratidão ajuda as pessoas a se concentrarem no que é positivo em suas vidas em vez do que é negativo, e as pessoas que estão deprimidas tendem a se preocupar com o que é negativo. A gravidade da depressão melhorou ao longo do tempo, com uma redução significativamente maior no grupo do programa de treinamento psicossocial, o que significava que a intervenção do Sr. Robbins funcionou. Cerca de 83% de redução na gravidade da depressão, e em 6 semanas, praticamente todos no grupo de intervenção mostraram remissão em seus sintomas. 6 semanas é um período de teste bastante decente, porque uma das complicações com ensaios clínicos é: por quanto tempo você acompanha as pessoas? 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 2 anos? Você sabe, os melhores estudos tentariam fazer todos esses, mas isso é praticamente impossível. Então, isso foi... Bem, então acho que devemos falar sobre o que... Devemos começar falando sobre isso. Porque, eu gostaria de saber, e todos que estão ouvindo gostariam de saber. Suponho que, antes de tudo, qual era o programa? E então, por que você submeteu isso a um ensaio clínico e... Como você conseguiu que os cientistas participassem disso? Bem, você pegou essa complexidade e a tornou igualmente complexa. Sim. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu agradeço. Na verdade, foi realmente simples. Sabe, eu tenho estado trabalhando com pessoas. Este deve ser meu 48º ano começando agora. Ao redor do mundo. E tenho o privilégio de reconhecer que existem apenas tantos padrões. Enquanto o cérebro tem complexidade infinita, não é completamente complexo em termos da mente. E assim, ao longo dos anos, desenvolvi uma série de processos para ajudar as pessoas a desenvolverem o que é o verdadeiro norte para elas, não para mim. Aí mudarem seus valores para que sejam naturalmente atraídas na direção do que realmente desejam nesta fase, em vez do que seu condicionamento tem a ver.
E assim como você bem sabe, nós não experimentamos a vida. Nós experimentamos a vida em que focamos. Em cada momento, o que está errado está sempre disponível, assim como o que está certo. E não é pensamento positivo, é sobre inteligência. Se você está em um estado ruim, você não trata as pessoas melhor, não tem um desempenho melhor, obviamente não está mais feliz. Então, o que ensinamos às pessoas é como mudar seu foco, como determinar quais valores nesta fase da sua vida são os mais importantes para você que o levarão em direção ao que você deseja. Eu sempre olho para a motivação e eu não gosto da palavra motivação. Eu não sou um estrategista. Sou um estrategista e acredito em inspirar as pessoas e em ter alta energia. Há dois tipos de motivação. Motivações de empurrão. Usa força de vontade e se obriga a algo. Jordan, você tem uma enorme quantidade de força de vontade. Meu respeito por você é imenso, por tudo que você enfrentou e tudo que você fez. Isso ajudou a moldar quem você é por não desistir. A força de vontade tem limite. Eu também tenho muita força de vontade. Mas não há limite para a motivação de atração. A motivação de atração é quando algo que você valoriza mais do que a si mesmo, algo que é uma magna, é uma obsessão, algo em que você está contribuindo. Pode ser seus filhos, pode ser sua família, mas tudo isso está ligado ao objetivo dos seus valores que o impulsionam para frente. E assim, temos um processo de 6 dias, que eu faço chamado Encontro com o Destino. Se quiserem entender, tem um documentário na Netflix chamado Tony Robbins. Eu não sou seu guru, pois não sou seu guru. Isso dá uma visão geral de 1,45 de si pirupime. É bem dramático. E o nome novamente? Tony Robbins, Eu Não Sou Seu Guru. Está na Netflix. E você me vê lidando com pessoas que estão suicidas e as transformando. Nos acompanha. 4 anos depois, dura. A maioria não pensaria que dura com mudança rápida. Então, como isso se relaciona com o estudo? Bem, 2 professores, pelo que entendo, fomos abordados por Stanford. 2 dos nossos professores vieram aqui. Eles estavam deprimidos, agora estão sem medicação e fizeram o programa de 6 dias. Não entendemos isso. Você tem dados sobre isso? E eu disse, claro, tenho milhões de depoimentos. Eles disseram, não, dados científicos. Não foco nisso. Meu foco é só ter resultados. Mas, se quiser fazer estou aberto. O que estudar? Agora, na Covid, depressão, suicídios, overdoses estão nas alturas. Eu sei. E eles disseram, adoraríamos testar essa abordagem não farmacológica que você tem e ver o que realmente produz, porque isso parece milagroso. E eu disse, bem, não é milagroso, é apenas reconfigurar a maneira como as pessoas percebem o mundo delas. Se eu vou fazer a corrida. Dakar, onde vou, você sabe, 9.000 milhas até o deserto do Saara, você não pode levar o carro que está usando atualmente e esperar que você vai morrer no deserto. Você precisa ter esse carro reengenheirado. Então, por exemplo, o escapamento pode ficar acima da areia. Bem, nós ajudamos as pessoas a reengenheirar. E não dizemos o que fazer, se ensinamos reengenharia pessoal. Sejam autônomas. E eu disse, mas me diga uma coisa, se vamos estudar isso, o que mostram os meta-estudos? E os meta-estudos mostram que eles disseram que 60% das pessoas que procuram tratamento, seja com drogas ou terapia ou ambos, 60% não apresentaram melhora. Essa é a média. 40% melhoram no geral. A melhoria média é de 50%. Eles estão menos deprimidos? Disseram. Pessoas ficam bem, mas a maioria toma medicamentos. E eu disse, você quase pode fazer isso com um placebo. E o cara deu uma risada nervosa e disse, bem, sim, talvez. Eu disse, eu tenho certeza de que parece arrogância, mas, eu disse, apenas com base na história. Tenho certeza de que faremos melhor do que isso. Eu disse, qual é o melhor estudo? O que, de toda a psiquiatria já vista em termos de eliminar esses sintomas? E na época eles disseram, houve um estudo realizado em Johns Hopkins, você provavelmente está familiarizado com ele há 5 anos, onde por um mês eles deram psilocibina, cogumelos mágicos. E terapia cognitiva. E eles disseram que os resultados foram os maiores na história da psiquiatria. Ao final de 6 semanas, essa foi a avaliação deles. Aquele grupo tinha 54% das pessoas sem nenhum sintoma de depressão. Eu disse, bem, esse é um ótimo padrão. Eu disse, gostaria de ver a gente superar isso. Eu disse, novamente não soa. Parece arrogância. Parece talvez arrogância. Não estou vindo desse lugar. Eu só acho que nossos números serão significativamente maiores, mas veremos. Vocês projetam um programa. Então eles o projetaram e, como você disse, eles tinham um grupo separado, como em Johns Hopkins, grupo de teste. Eles tinham diário de gratidão, fizeram várias outras coisas e os resultados foram além da imaginação deles. Ao final de 6 semanas, só um seminário sem medicamentos, sem terapia 101, apenas a reprogramação por si mesmos, 93% deles não tinham sintomas. Nada parecido com isso já foi feito. E eles publicaram isso. Você tem alguma ideia? Houve algum acompanhamento? A longo prazo?
Sim, houve então. Tem. Sim, sim. E 7% das pessoas ainda melhoraram, mas não eliminaram completamente seus sintomas. Mas aqui está a melhor parte. 19% chegaram com ideação suicida. Zero ideação suicida depois, o que eu tenho visto repetidamente ao longo das décadas. Então eles fizeram um acompanhamento um ano depois e encontraram um aumento de 52% nas emoções positivas, uma diminuição de 71% nas emoções negativas. Um ano depois. E agora eles fizeram estudos adicionais. Eles acabaram de fazer um estudo de um ano com 1.500 pessoas, então você pode apreciar isso. É como o maior estudo que você pode imaginar, 750 em cada grupo. E este é sobre engajamento nos negócios e na vida, porque agora, desde a Covid, os níveis de engajamento despencaram. Você provavelmente está familiarizado com... Eles têm 3 medições. Uma é, você sabe, você está engajado. E engajamento é igual a EBITDA, ou igual a lucro nas empresas. Você pode ver uma relação direta, certo? Então há aqueles que estão desengajados. Isso seria o que as pessoas começaram a chamar de demissão silenciosa, onde estão fazendo o mínimo necessário. E então há os ativamente desengajados, que são pessoas raivosas, tentando prejudicar a empresa. Isso não é bom. Definitivamente. Definitivamente não é bom. Olá, pessoal. Quero falar com vocês sobre a Peterson Academy. Então, enquanto eu observava as universidades se deteriorarem e se tornarem inexcusavelmente rígidas ideologicamente ao longo dos anos, comecei a pensar sobre o que poderia ser feito para resolver isso. Agora temos a tecnologia à disposição para filmar os melhores palestrantes sobre qualquer assunto em cada universidade ao redor do mundo e trazer os resultados dessa filmagem e distribuição para um público amplo a um custo muito baixo. E também temos a capacidade de fazer isso com a melhor qualidade de produção possível. E assim, comecei a trabalhar com minha filha e sua equipe na Peterson Academy há alguns anos e lançamos em agosto. Temos cerca de 40 cursos em nossa plataforma agora. Estamos produzindo 4 por mês e acho que posso dizer, sem hesitação, que são os melhores cursos que você pode obter sobre tópicos associados ao ensino superior em qualquer lugar. E eles são lindamente filmados e produzidos. Há um elemento de mídia social muito convidativo e acolhedor na Peterson Academy. E tudo está disponível a um preço eminentemente razoável. Nos propusemos a produzir a melhor plataforma de educação do mundo e acho que conseguimos isso. Vá para a Peterson Academy e tenha acesso ao tipo de educação que antes era reservada nas melhores instituições para os estudantes mais elitizados e privilegiados, e mude sua vida em consequência. Desde a Covid, a queda no engajamento é a maior queda na história de qualquer forma de medição ao redor do mundo. Além disso, o maior aumento está no desligamento ativo. Então, quando a confiança das pessoas foi violada. Isso, eles estavam com raiva. E então, eles fizeram um grupo. Eles não publicaram. Vai sair em breve. Mas eu posso te dar uma visão geral disso. O que eles estão animados é que eliminaram todo o desengajamento que havia sido causado por 4 anos de isolamento. Em 6 dias. E então, a melhor parte foi que, sem mais interação comigo a cada mês, eles os mantiveram por 1 ano. Aumentaram seu engajamento. Oh, sério? Porque o que aconteceu é que agora a fome foi despertada neles. Eles agora têm uma sensação de controle sobre sua própria vida e identidade. Os mesmos autores? Ou um grupo diferente? Alguns dos mesmos autores e grupos adicionais, se ela, eu acho, sejam... E uma diferença no tamanho do grupo? Sim. Porque uma das críticas ao estudo, obviamente, foi que havia um número pequeno de pessoas. Sim, Você sabe? mas não pequeno pela maioria das médias, certo? Bem, estudos clínicos são muito difíceis de realizar. Exatamente. E assim, é muito fácil criticar um estudo por ter um número pequeno, mas é muito difícil conduzir um estudo melhor. Sim. Certo. Eles também fizeram um estudo onde publicaram em outro jornal sobre o estilo de ensino, porque o que eles queriam descobrir era... Certo. Como? Sim. Como isso funciona? Então vou te contar o que eles descobriram. Há um grupo separado que estava trabalhando com eles e trabalhou na medição do meu corpo no palco, porque eu faço eventos de imersão, que acho que você sabe. 4 dias, 15 mil, 20 mil pessoas em um estádio, 12, 13 horas por dia. E quando a Covid aconteceu e fecharam tudo, eu ainda queria ajudar as pessoas. Então construí um estúdio, porque todos os estádios do mundo estavam fechados.
E comecei a fazer isso com as pessoas em suas casas. Então, a primeira coisa que fizeram foi, durante aqueles primeiros 3 anos e meio antes da Covid, eles estavam me medindo. Então me fizeram usar este dispositivo de 75 milos que mede tudo. Eles pegavam minha saliva e meu sangue em cada intervalo. E eles encontraram um conjunto de estatísticas completamente louco, como: você sabe, eu queimo 11.300 calorias no palco em um dia. Eu não achava que isso fosse possível. Mas consistentemente essa é a minha média. Mestres de xadrez, Jordan, acho que queimam cerca de 3.500 a 4.000, sem se mover. E assim, antes mesmo de subir no palco, eu queimo cerca de 3.500. Eu pulo 1.000 vezes e não estou parado lá. Indo à multidão, correndo acima, tenho o estádio cheio. Muitos não assistem filmes longos. É como assistir a criança pequena, brincar. Sim, bem. Não, falo sério sobre... Só o dinheiro te manteve envolvido. Falo sério sobre isso, quero que você... Porque você considera, gastam 300 meses de um filme em 3 horas e você perdeu todo mundo. Isso requer atenção. Temos pessoas lá, fazemos o programa digital agora e começamos às 10 horas da manhã aqui em Palm Beach. Certo. E temos pessoas de 193 países, todos os países do mundo. Então, digamos Austrália, começamos aqui às 10 horas da manhã, já é meia-noite lá. Eles vão da meia-noite até 11 horas da tarde por 4 dias e noites seguidos e perdemos 6% das pessoas em média, de deixar a mente perplexa. Descobrimos engajar. Sim. Então é envolvente e é duradouro. Nos próprios eventos. E mais aqui está, eles dizem, por quê? Porque funciona. Então, eles medem todas essas coisas com meu corpo. E então, descobriram outra coisa. Se você conhece Tom Brady ou o Tampa Bay Lightning, que ganhou vários campeonatos na NHL, eles estudaram essas pessoas e encontraram algo chamado, o que eles chamam de a bioquímica do campeonato. E você vai apreciar isso. Toda vez que subo no palco, e a mesma coisa acontece com Tom Brady quando está perdendo por 10 pontos, como tenho certeza que você já viu no Super Bowl, e ele tem 2 minutos para terminar, e de alguma forma ele consegue virar o jogo e vencer. Todas essas pessoas que, incluindo eu, têm essa explosão de testosterona. Quero dizer, parece literalmente como subir uma colina. E, normalmente, com a testosterona, como tenho certeza que você sabe, vem o cortisol, o hormônio do estresse também. O cortisol despenca. Então, tudo o que você obtém é esse foco e determinação incríveis, além de lembrar das coisas. E é por isso que eles acham que tem uma cognição, que dura 1 ano depois. Porque se eu perguntasse a você, onde você estava no 11 de setembro, cada pessoa aqui, nem mesmo americana, poderia dizer onde estava sentada, o que estava ao seu redor, o que estava acontecendo. Pergunte a eles onde estavam no 11 de agosto. Eles não têm ideia porque informação sem emoção não tem impacto duradouro. Então isso é meio que a bioquímica de um estado de fluxo muito aprimorado. Certeza. Que está durando muito tempo. E você está modelando isso de uma forma incorporada. Eles estão... Reflete isso. Exatamente. Eles usam neurônios espelho? Neurônios espelho. Então eles fizeram isso. E disseram, incrível. E o nível que sustentei impressionou pelo tempo. Pois normalmente é algo feito por 20 ou 30 minutos ou 1 hora, mas a melhor parte é que então eles começaram a medir minhas audiências ao vivo. E então, quando a Covid aconteceu, eles colocaram pessoas em 10 países diferentes e mediram as pessoas lá em tempo real. E então eles mostraram, e parece música, porque com neurônios espelho, se você visse pessoas remando e fosse empático ou conectado, você realmente sentiria isso um pouco no seu corpo. Sim. Isso com as pessoas, obviamente. Bem, essas pessoas, sua energia, sua explosão de testosterona, a queda de cortisol, e é por isso que acreditam que tem esse impacto duradouro. Mas eles fizeram um estudo com um dos principais professores de Stanford, ensinando exatamente o meu conteúdo, era o grupo de comparação. Sim. E viram quais eram as medições depois em comparação com as minhas. E a diferença foi que no primeiro, acho que foram 3 semanas, nesse quase um mês, houve um bom aumento, como um aumento de 30% mais do que você esperaria. Ele é um dos principais professores lá. Mas o meu foi de 350% e durou 6 meses e depois 12 meses. E a diferença foi que não era o conteúdo, era o que fizemos com nossa bioquímica. Então é sobre reprogramar a si mesmo. Você pode pensar... Sim, mas se você modela exatamente. Eu modelo isso com meu corpo e minha voz e com tudo mais, e eles fazem isso. E quando você faz A outra coisa é que estamos usando imersão. Então eu não. Eu poderia ter um trabalho muito mais fácil, indo lá por 4 ou 5 horas e fazendo isso, certo? Mas a imersão é quando você vai por 13 horas. Há uma mudança, diferente no seu corpo e na sua bioquímica. Bem, a coisa bonita é que você consegue ver. Esse impacto duradouro porque as pessoas sabem como acendê-lo por si mesmas. Não é como... Isso também vem, mas você pode fazer isso. Tem uma história divertida. Bem, aqui está, eles fazem isso. Este é o ponto que eu acho importante. Sim.
Uma crença é um substituto pobre para uma experiência. Sim, certo. Certo? Definitivamente. Então eu lhes dou a experiência disso repetidamente. E repetidamente eles se conectam. E agora é como, estou com fome, quero fazer mais disso na minha vida. E é por isso que tem um impacto duradouro. Eu sabia que teríamos, mas eu não saí para o estudo. Vieram a mim. Agora eles estão fazendo outro. Eles estão fazendo um terceiro, quarto estudo. Então, eles estão simplesmente fascinados pelos resultados. No entanto, isso foi publicado no Journal of Psychiatry há 2 anos. Sim. Nenhuma ligação de ninguém sobre como implementar isso com eles mesmos. Sim, sim. Se olhar para a capa, né, se você cobrir a capa da Newsweek, certo? Há 2 anos, tenho certeza de que você viu, dizia viciado no hype. Sim. E fala sobre os meta-estudos, que agora mostram que nenhum ISRS funciona e que não são melhores do que pílulas de açúcar, mas ainda assim os damos a 43 milhões de americanos, repetidamente com todos os efeitos colaterais que eles têm. Então isso é parte da cultura em que estamos, infelizmente. Mas estamos apenas trabalhando para... As pessoas que estão famintas e querem mudar, nós lhes oferecemos oportunidade. Eu não finjo ser a solução definitiva para todos, mas funciona. E as pessoas que passaram por isso sabem que funciona. Foram elas que contaram aos amigos por décadas, mas agora temos a ciência para comprovar. Ok, eu tenho uma história e perguntas. Timon. Eu conheço um biólogo, Derek Cooper, e fizemos um podcast juntos. Ele é um pensador muito interessante e ele passou um bom tempo estudando o funcionamento dopaminérgico e relacionando isso, em parte, ao comportamento de insetos, abelhas em particular. Então quero te contar algo engraçado sobre abelhas. E a razão pela qual estou explicando isso é porque os princípios bioquímicos que você descreve são extremamente fundamentais, certo? Eles são refletidos em todo o reino vivo, Sim. Até o nível dos insetos. Uau. Tipo, isso é um circuito antigo. Ok, então... Só você teria esse tipo de informação. Então eu Te amo. fiz muitos estudos sobre o comportamento animal tentando entender a motivação humana, Ok. certo? E se você puder encontrar conexões extremamente distantes, Sim. isso significa que você encontrou algo muito profundo porque foi conservado na história evolutiva Sim. por talvez centenas de milhões de anos, Sim. certo? Então você sabe que está em algo extremamente fundamental. Sim. E você pode perceber isso na história que você descreveu porque está refletido em mudanças hormonais, Sim. certo? Então, as abelhas comunicam sobre fontes de valor. Então, as abelhas saem e forrageiam meio que aleatoriamente. E então se encontram um bom depósito de valor, que é como um canteiro de flores que não está muito longe. Sim. E é rico. Sim. Então elas voltam e dançam. E indicam, pela qualidade de sua dança, onde estão as flores. Mas também quanta energia precisa ser gasta para chegar lá. E quanta energia será adquirida em consequência da viagem. Ok? E elas fazem isso em parte pela intensidade e duração da dança. Uau. Certo? Imagine o que elas estão fazendo, veja o que fazem. Então, custa para uma abelha gastar energia. Sim. Certo? Então, se outra abelha observa a abelha que está comunicando gastando energia, a lição é algo como: esta abelha está tão convencida de que aquela fonte de energia vale a pena ser investigada que está disposta a arriscar gastar energia para comunicar sobre isso. Sim. Certo? Então, isso faz... Estou me sentindo uma abelha. Bem isso. Bem, exatamente. Isso deixa as outras abelhas animadas. Mas não é. Como você disse, é uma experiência e não é um argumento. Sim. É como se a abelha estivesse demonstrando, sacrificando sua energia, que o objetivo final vale a pena ser alcançado. Certo, então? Isso é muito análogo ao que você está fazendo no palco. Porque você está gastando, você disse logo no início, você está gastando 11 mil calorias em um período de 11 horas e você consegue manter isso. Sim. Então as pessoas assistem a isso e pensam. Bem, elas pensam, elas veem, e isso está em um nível tão primordial que até mesmo os insetos podem fazer isso. Elas veem que você está disposto a arriscar um gasto tremendo de energia por um tempo muito longo para comunicar um padrão específico de percepção. Sim. E então, isso é convincente porque como você diria, é uma prova de existência. Sim. Ok, agora você disse algumas outras coisas que são extremamente interessantes e que eu acho que valem a pena explorar. Então você falou sobre motivação de atração. Então... Versus empurrão. Sim, versus empurrão. Então, motivação de atração é emoção positiva. É a manifestação da mesma. Emoção positiva mediada dopaminergicamente, que indica
a existência de um valioso tesouro. Sim. E então isso é meio que uma questão de busca. É como, então, somos programados para sentir entusiasmo quando nos vemos avançando em direção a um objetivo valioso. Ok, agora. Então você disse algumas outras coisas com muito cuidado. Você disse que não é um guru. E o que isso significa, em parte, é que você está incentivando a crer em um objetivo. E objetivos são valiosos, mas elas precisam definir os objetivos por si mesmas. Isso mesmo. Certo, bem, Tem que ser a vida nos termos delas, não nos meus. Bem, é em parte porque elas precisam estabelecer suas próprias condições de satisfação. Isso mesmo. E elas têm que fazer isso, como consequência de sua própria contemplação. Sim. Sabe, e a propósito, quero dizer, você tem uma cópia do meu livro aqui. Você descansará com Deus? Uma das maneiras como Deus é caracterizado, e eu descrevo isso no livro, é como o espírito do chamado. Certo? Então, Sim. na aba, há duas principais caracterizações de Deus nos escritos bíblicos. Há mais de duas, mas há duas principais caracterizações. Uma é o espírito de chamar, uma aventura. Isso é exemplificado na história de Abraão, por exemplo. Sim. E a outra é como a voz da consciência. E esse espírito de aventura está associado a essa motivação de atração. Sim. Agora, Jornada do herói. isso é a jornada do herói. Sim. Sim. Embora a jornada do herói também incorpore elementos de consciência. Sim. Certo? E há um elemento de empurrão nisso, Sim. que provavelmente vale a pena discutir. Empurrão interno. É como se o chamado dissesse, e aqui está o caminho. Sim. E a consciência te avisa quando você está se desviando dele. Você considera? Eu só tenho que te agradecer. Ninguém pode realizar sua profunda análise de uma história de Pinóquio e torná-la um estudo arquetípico de evolução pessoal. E arquétipo. Quero dizer, estou pensando... Você disse consciência do inseto te incomodando. Exatamente. E sendo consciência, sabe? Sim. É como, você me impressiona. Acho que você é um tesouro, Jordan. Quero dizer isso. Obrigado, Senhor. Mas acho que você é presente para este mundo. Mas continue, eu só amo como seu cérebro aborda essas coisas. Bem, é realmente valioso, dado o quadro que você está usando, é realmente importante entender isso tecnicamente. Sim. Então aqui está uma maneira de pensar estruturalmente sobre o processo que você descreveu. Ok, então, a primeira coisa a entender é que as pessoas veem o mundo através de seu objetivo. Sim. Okay? E eu quero dizer isso. Eu entendo. E então, quando você ouve a história da vida de alguém, você realmente ouve uma descrição do objetivo deles. Exatamente. Isso é, ok, então agora, você especifica o objetivo. Agora, a primeira coisa que acontece perceptualmente, e você falou sobre percepção, a primeira coisa que acontece é que, uma vez que você especifica o objetivo, o caminho aparece. Sim. É assim que seus sistemas perceptuais funcionam. Sim. E a razão para isso é, bem, se você não consegue ver o caminho para chegar aonde está indo, então de que adianta ver? Sim. Certo? Ok. Você especifica o objetivo, né? O caminho ocorre. Bem, essa é a precondição para uma busca. Sim. Ok. Agora, a próxima coisa que acontece, então o caminho ocorre. A próxima coisa que acontece é que isso define o quadro para a experiência emocional. Então agora, tudo o que você encontra como um obstáculo nesse caminho provoca uma emoção negativa. E tudo o que você encontra que facilita o avanço Sim. evoca uma emoção positiva. Então, um dos corolários disso é sem objetivo, sem emoção positiva. Sim. Certo? Sem esperança, sem entusiasmo. Eu chamo isso de quando você olha para pessoas oprimidas ou que não estão onde desejam, não têm um futuro atraente. Sim, Tcherd. Qualquer um pode lidar com um hoje difícil, se tiver um amanhã atraente. Sim. E então, quando as pessoas pensam sobre o nosso país acabou de passar por um período. Independentemente, eu sou independente, eu não. Eu votei em ambos os lados. Então isso não é uma declaração política. Mas se eu perguntasse a você qual tem sido a visão para este país, Sim. nos últimos 4 anos, até nos últimos 8 anos, para de alguma forma pagar nossa dívida, para passar por esses tempos, ninguém tem uma visão clara em oposição a olhar para um democrata e um republicano. Kennedy se levantou e falou sobre: nesta década, vamos colocar um homem na terra e trazê-lo seguro. Sim, sim. A cidade sobre a colina com Reagan, escolher qualquer pessoa, mas ambos tinham uma visão Sim. que unificou a América por um período de tempo, criou um otimismo.
Agora você começa a sentir, não todo mundo, obviamente, porque há esquerda e direita, mas muitas pessoas agora estão. Não me importa se é republicano ou democrata. Me dê alguém competente. Me dê alguém que obtenha resultados. E há uma empolgação sobre a mudança porque as coisas não aconteceram. Parece haver um futuro mais promissor, especialmente na área da saúde. Você e eu somos apaixonados, certo, com Bob Kennedy e o exército de pessoas que foram atacadas durante a Covid, que estavam dizendo a verdade e eles vão estar no comando. Então o mundo está mudando. Sim. Mas eu acho que é importante para seus ouvintes entenderem, você e eu não poderíamos estar mais alinhados. Um futuro promissor é tudo. Porque sem isso você pode ter um objetivo a propósito, mas se não for convincente, não vai fazer muito. Bem, e você demonstra na fisiologia de suas palestras Sim. o fato de que esse aspecto convincente é possível e real. Certo? E você... Mas eu também os faço experimentar novamente. Se eles apenas me assistirem, eu não estou aqui para ser o exemplo de modelo de papel deles. Eu não estou aqui para... Amigo, tenho percepções, você tem... Nós aprendemos uns com os outros, certo? Mas a ideia de entrar em um estado mental, onde você está em um estado elevado de consciência, porque sua energia aumenta, pense nisso, quando sua energia cai. Geralmente, pensamentos negativos crescem com isso. Massivamente, certo? Pensamentos negativos, pensamentos sobre a sociedade. Aumentar a energia. É como conectar-se a um grande computador sem eletricidade. Mas se houver eletricidade total, há poder ali. E a maioria de nós se ajustou a um nível de energia, especialmente após a Covid, que nem percebemos, porque somos como peixes na água. Caiu massivamente. Quando eu ando pelas empresas, é por isso que o engajamento se tornou tão importante para mim. Simplesmente, não há o mesmo nível de engajamento. E ninguém está tentando fazer isso deliberadamente. Eles foram condicionados a ficar parados em frente a um computador fazendo algo, e antes disso não estavam fazendo nada. Isso apenas ampliou. Mas quando a energia aumenta, sua consciência aumenta com essa intensidade. E isso é... Quando mencionou memória... Ok? Bem, há uma explicação fisiológica para isso. Ok, então a dopamina faz duas coisas. Ela produz aquela sensação de entusiasmo. Sim. É por isso que as pessoas tomam cocaína, por exemplo, ou a maioria das drogas de abuso que são estimulantes. Certo. Ok? Então ela produz aquela sensação de recompensa, mas isso não é tudo que ela faz. Então imagine que há um resultado positivo e isso produz algum entusiasmo, certo? Agora imagine que há uma cadeia de eventos neurológicos que levaram a esse resultado positivo. Sim. Ok? O que a dopamina faz é encorajar os sistemas neurais que estavam ativos pouco antes daquele evento positivo ocorrer, a crescer. Sim. Então agora isso significa... Você está criando mais conexões. Sim, fortalece quaisquer conexões que foram usadas para ajudar. Você está passando de uma conexão de escada para, um nível mais alto. Então, se você está aumentando a energia e está simultaneamente fazendo as pessoas configurarem seus objetivos, e essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, isso deve aumentar a probabilidade de que os objetivos que elas adotam sejam instanciados permanentemente na memória. Então, também não é exatamente o tipo de memória que você chamaria a mente para falar sobre. É o tipo de memória através da qual você vê o mundo. Sim. Então isso é diferente, isso é memória procedural. É tipo de memória diferente. Entendo. É o tipo de memória que, então, digamos que você pratique aplicar um certo quadro de interpretação às suas circunstâncias. Sim. Ok? Essa prática reconfigura a memória procedural. Isso é, literalmente, isso é a reconfiguração do sistema, através do qual você vê o mundo. Isso mesmo. Certo. Quando você tem uma nova visão do mundo, você cria novos significados. E significados, você faz mapas de significado. Minha vida inteira eu me lembro de ler Em Busca de Sentido. Estou realmente fazendo o filme. E foi um dos livros que mais me influenciou, porque a capacidade de encontrar significado, mesmo nos momentos mais difíceis. E Viktor Frankl, para mim, é um verdadeiro presente para este planeta. É um ótimo livro. Não ler o livro é loucura. Se você não leu, por favor, quem estiver ouvindo, leia. Ou alguém já... Sim, esse é Em Busca de Sentido. Sim. Leia esse livro. Sim, é incrível. Mas o ponto é que seus significados mudam. Seu foco e seus significados mudam quando sua energia muda. E então, é tão fundamental elevar essa energia e a maioria das pessoas não tem referência para isso em seu corpo. Se você vai a um show, eu me lembro, Pat Riley veio a um dos nossos, possui uma parte do Miami Heat, foi um treinador vitorioso, bom amigo há 30 anos, e ele veio a um dos nossos programas e ele disse, Tony, isso é como?
o 7º jogo do campeonato da NBA. Mas dura 4 dias e são 13 horas por dia, sabe? Certo. Então, essa vivacidade e a maioria das pessoas no jogo está torcendo às vezes. E não, isso é uma experiência no seu corpo. É por isso que faço o número de horas. É por isso que é imersão. É por isso que são vários dias, 4 dias ou 6 dias. E é por isso que tem um impacto duradouro. Mas você está certo, os circuitos de dopamina estão realmente criando... Qual é a substância branca no seu cérebro? A mielina, certo? Criando a mielina. Sim, sim. Sim, isso aumenta a mielina. Se você olhar para um grande atleta como você sabe, as pessoas poderiam, alguém que gosta, sabe? Eu tenho a sorte de possuir uma parte de várias equipes esportivas e uma delas é o Golden State Warriors. E você olha para Steph Curry, o maior arremessador de 3 pontos do mundo, e as pessoas olham para ele e ele vai e arremessa a bola, de tipo quase do meio da quadra, e ele está mastigando o protetor bucal de lado, e ele nem espera até que a bola entre. Ele se vira e sorri, e ele sabe que... E então, de repente, a multidão enlouquece e a bola entra. É como parece impossível. Mas de onde veio esse impossível? Ele construiu a mielina. Repetidamente, de novo e de novo. Então está enraizado. Sim, exato. Ele sabe o que fazer. Agora, como ele fez isso? Esta é a parte que todos nós esquecemos. Eu sempre digo às pessoas, quando você vê pessoas incríveis em público, elas estão sendo recompensadas em público pelo que praticaram intensamente em privado. Sim, sim. Então aqui está o plano dele. Basta considerar 15 anos na NBA, é quanto tempo ele está lá. O maior arremessador de 3 pontos da história, ninguém nem chega perto se você não está familiarizado com a NBA. Ele pratica 500 arremessos por dia, todos os dias, 7 dias por semana, sem exceção. Isso são 3.500 arremessos por semana. Isso são 168 mil arremessos por mês. Certo. 2 de 52 milhões de arremessos, sem contar sua carreira universitária. Apenas em sua carreira profissional. Para que ele possa fazer 3.300 arremessos de 3 pontos e... ser o maior da história. Isso é menos de 1/10 do tempo. Não é comparado ao seu treino. Certo. Então, a estrutura dele é tão poderosa, mas isso não aparece do nada. Esperança e entusiasmo são coisas maravilhosas, mas você também precisa de competência. E para ter isso, a esperança pode te dar o pontapé inicial, te dar o impulso, a visão, o objetivo, mas você precisa ter a execução. Você tem tanto a estratégia, quanto precisa ter a execução, que é praticada. Sim. Seu sistema nervoso... Ok, vamos falar sobre isso. Porque você falou sobre evocar motivação. Por um longo período de tempo, então eu gostaria de saber mais sobre como você... Bem, eu diria uma palavra, se me permite, impulso. Sim. Porque motivação eu uso como um banho quente. Você deveria tomar um banho, mas não dura certo? Sim. Você deve fazê-lo. Mas impulso é como? Todos estão motivados. Até mesmo eu. Se você está acima do peso, está motivado a comer, certo? Vamos lá. Eu quero descobrir o que te impulsiona, porque se liberarmos seu impulso... Bem, o que te move ao objetivo. Isso mesmo. O que é que vai Sim. liberar você? É disso que se trata essa experiência. Isso é diferente de estar motivado. Ok, então vamos caminhar. Ok, então eu tenho um exercício que as pessoas podem fazer online chamado autorreflexão futura e uma de suas etapas... E eu gostaria que você me dissesse como isso se compara ao que você está fazendo em seus seminários, em seus eventos. Então, é um exercício de condições de satisfação ou é um exercício de meditação e contemplação ou é uma oração. Você pode pensar em todas ou um pedido de revelação. Mas aqui está a ideia. Então, imagine por um momento que você poderia ter o que queria e precisava em 5 anos. Ok? Mas há uma condição. Você tem que saber o que é e tem que especificá-lo. Certo? Agora, então a pergunta seria, bem, como você vai descobrir isso? E a resposta é que você pergunta a si mesmo. É como certo, tipo, o que poderia? É como o cenário de Viktor Frankl. Mesmo hipoteticamente, o que me faria sair da cama de manhã em um dia muito, muito difícil? Sim. Tipo, o que eu poderia imaginar que poderia vir para mim na minha vida? Te fazer levantar cedo. Sim. Poderia te fazer sentir vivo. Sim. E o que te faria perseverar em tempos de dificuldade? Exatamente. O que é uma pergunta ainda mais direta. Certo? Então... E eu acho, me diga se é o mesmo para você. Sim. Não é apenas o objetivo ou a meta. São razões fortes o suficiente. Alguém diz, quero ganhar $1 bilhão, mas não faz, nem imagina ou se empolga. 1 milhão, seja o que for. Quero escrever um livro, qualquer coisa. O segredo é, razões vêm primeiro, respostas vêm depois. Sei, o que quero, preciso, saber por quê. Sim. Porque o propósito é mais forte que o objeto. E então, o objeto pode te inspirar, mas o que vai te manter em movimento são razões fortes quando as coisas... Sim. São as razões, quero esse dinheiro. Para quê? Eu quero dar uma casa para minha mãe.
Isso é muito diferente de eu só quero essas imagens. Sim, claro. E pedaços de papel com fotos de pessoas mortas, certo? Sim. Pessoas dizem quero dinheiro. Elas querem dinheiro. Elas querem uma emoção, elas querem um impacto. Elas querem segurança ou querem liberdade, ou querem poder contribuir, ou querem fazer algo que acham que o dinheiro lhes dará mais opções, certo? Elas não querem dinheiro. Sim. Tento cavar fundo para saber o mais profundo. Sim, essa é a subestrutura. Exatamente. Sim. Isso é o desejo superficial. E muitas pessoas se concentram no desejo superficial, sem saber razões para seguir frente. Resoluções de ano novo não funcionam. 90% deles. Eu não sei qual é a estatística. Existem 3 semanas. Quando estão nos ouvindo falar, se tinham resoluções de ano novo, se foram, porque não têm as razões para perseverar. E eles não têm a estratégia. É maravilhoso se você diz, eu quero ver um pôr do sol. Mas se sua estratégia é começar a correr para o leste o mais rápido que puder, não importa o quão positivo você seja, não vai funcionar. Sim, sim. Certo? Então é uma combinação desse objetivo, desses valores que você e eu estávamos falando, que acendem razões suficientes para isso. E então as estratégias para executar. Porque você eventualmente encontrará seu caminho até lá. A rapidez que você faz isso é se... Eu acredito em modelagem. Eu acredito que o sucesso deixa pistas. Meu professor original Jim Rohn me ensinou isso. Ele disse, se alguém é bem-sucedido em qualquer coisa, tem um ótimo relacionamento e já se passaram 20 anos e eles ainda mantêm isso. Ou perderam peso e mantiveram por 10 anos, ou passaram de nada para não apenas ganhar dinheiro, mas sustentar segurança financeira e liberdade para sua família, eles não têm sorte. Eles estão fazendo algo diferente de você. Então, em vez de você tentar e errar, que é a maneira padrão pela qual aprendemos, você encontra o caminho para o poder, encontrando alguém que fez isso de forma consistente e produziu resultados. Essa obsessão dentro de mim lançou a maioria dos livros que escrevi, a maioria das coisas que fiz. É como eu quero saber o que... Você sabe, este livro foi Como eu ajudo as pessoas com as melhores descobertas em saúde. Por exemplo, força vital e energia. Eles levam 17 anos para ir do momento da descoberta até o seu clínico. Tipo, como eu encurto isso? Vou entrevistar 150 dos médicos regenerativos mais brilhantes do mundo, vencedores do Prêmio Nobel, e descobrir o que eles estão fazendo e entregar isso a você agora mesmo. Ou eu vou... Finanças. Bem, eu posso falar com você sobre finanças e o que eu penso, ou eu poderia entrevistar 50 das pessoas mais inteligentes em finanças na história do mundo que estão vivas hoje e descobrir o que eles fazem. E enquanto eles são diferentes, eu procuro quais são as estratégias comuns, elementos. O que está guiando isso? E então eu posso ensinar isso. Meu cliente bilionário diz, isso é incrível. E a pessoa comum diz, isso é incrível. Porque é sobre é muito o que você faz. É encontrar o caminho. É encontrar o DNA. É encontrar o códice de como ir de onde você está para onde você quer estar. Mas é mais do que apenas o objetivo. Isso vai te iniciar. Sim. Você precisa ter o propósito ou as razões. O seu propósito? Se for o propósito de outro, não dura. Sim, não vai. Certo? Tem sim. E então você também precisa das estratégias. Porque isso te dará um impulso. E você vai descobrir. Se você, a psi ou você, se puder disciplinar sua decepção, se puder se empurrar além do que a maioria das pessoas desiste, você vai chegar lá eventualmente. Sim. Você tem que continuar se esforçando. Mas você chegará lá 10 vezes mais rápido se puder dizer, uau! Já existe um caminho que foi comprovado. E por que eu reinventaria a roda? Ainda vou trazer a mim mesmo para isso, minha própria singularidade. Mas há certos fundamentos que, se você os seguir, terá abundância econômica. Senão, você terá dor. Há certas coisas. Ser grandes relações. Perdão. Esse é o propósito das histórias. Isso é exato, certo? Ok. Então, você disse algo que acho que poderíamos explorar tecnicamente também, ok? Então você disse, um objetivo não é suficiente, ele vai te dar um começo, ok? E então você disse, você tem que ter razões, ok? Então vamos pensar sobre isso por um minuto. Então, uma das coisas que fazemos neste programa que ajuda as pessoas a redefinirem seu objetivo é fazer uma análise multidimensional e guiamos as pessoas por isso. É como, ok, agora você meio que descobriu o que gostaria e precisaria se pudesse ter, mas Vamos desenvolver isso para que você possa dizer, bem, como isso afetaria positivamente seu relacionamento íntimo, seu casamento, certo? Como isso afetaria positivamente sua família? Como isso afetaria sua comunidade? Que isso seria seu futuro? Eles criam razões, sim, criando conceitos. Sim, bem, e as razões, bem, então você pode imaginar isso também. Você poderia imaginar que, de certa forma, somos constelações soltas, de múltiplas motivações. E você quer fundir tudo isso para que eles estejam na serve objetivo. Tem atração. Isso é e então você não é um contrário puxado lados opostos. Exatamente. Eu quero ser totalmente bem-sucedido e nunca ser rejeitado. Você sabe? Certo. Se você vai ter sucesso em uma escala social,
Sabe, isso não é possível. Se há 2 conflitos, dá 2 passos à frente e 3 atrás. Há com as pessoas fazer com que elas reestruturem os valores, para que te impulsionem para frente em vez de te dividir. Sim, Porque nós temos conflitos. Uma falta de clareza, geralmente. sim, Não há um objetivo claro. Não há razões suficientes. sim. Estratégia fraca. Mas, em última análise, impede as pessoas, e eu faço em eventos, encontrar o conflito interno. Sim, certo. O conflito interno é o que os impede de executar. Sim, significa que eles estão realmente vivendo várias histórias simultaneamente. Eles não têm o mesmo objetivo. Isso mesmo. Sim, sim. E isso está bem. Não precisa ser tudo a mesma história, mas tem que haver algum elemento unificador do que é mais importante para você. Viver uma qualidade de vida excelente. Sim. E vida nos seus termos. Você acha incrível? São 3 filhos? Escrever um livro? Construir um negócio? É tudo isso? Eu não sei. Certo, então? Tem que ser seus termos. Então, se uma das coisas que descobri quando estava passando pelas histórias bíblicas é que há o próprio livro é estruturado de uma maneira que é análoga ao padrão que você acabou de descrever. Então, o que acontece nas histórias bíblicas é que uma sequência de histórias é apresentada, cada uma girando em torno de uma forma de objetivo de alta ordem. Então, vou te dar um exemplo. Na história de Noé, por exemplo, a voz do divino na história de Noé é caracterizada como a intuição que chama os sábios a se prepararem quando problemas estão surgindo. Certo? Então, isso é Deus para Noé, porque Noé é descrito como um homem sábio em sua geração, então ele é o tipo de pessoa a quem você iria pedir conselhos. E sua capacidade de intuir está bem desenvolvida em consequência de sua prática, de sabedoria. E todos reconhecem isso. E agora ele tem uma revelação ou intuição poderosa de que o caos está prestes a acontecer. E ele deve tomar as medidas apropriadas. E essa é sua fé em Deus. Mas Deus, nesse qual o objetivo mais elevado, você poderia dizer, nessa história é essa. Intuição dos sábios de se preparar diante do desastre. Ok? Isso é muito diferente do Deus que se manifesta a Abraão. Sim. Então, Abraão é alguém que está descansando sobre os louros e que é privilegiado no início da história. Seus pais são ricos. Sim. Daí não há razão para ele mover um dedo. E Deus vem a ele como a voz da aventura e Deus diz a ele, é muito legal. Este é o pacto a propósito. E eu tenho certeza de que você verá a relação entre isso e o que você está fazendo em seus seminários. Deus vem a Moisés como um espírito de aventura e ele lhe oferece um acordo que é o pacto. Ele diz, se você deixar sua zona de conforto, se você se afastar da tenda do seu pai, se você se afastar do que é familiar para você, e fizer isso voluntariamente, e fizer os sacrifícios necessários como consequência, isso é o que acontecerá. Por tempo suficiente, porque levou até ele ter 98 anos para ter seu primeiro filho, certo? Sim, exato. Tem que ser. Mas ele não desistiu. Ele continuou avançando. Não importava ele cometia erros. Continuou movendo na direção certa. Sim, e isso é em parte o elemento de sua fé. Ok, então o acordo é que sua vida se tornará uma bênção para você. Então esse é o fenômeno antidepressivo que estamos descrevendo. Então, em vez de viver na miséria, você viverá em algo que se aproxima de esperança e segurança. Sim. Certo? Ok, essa é a primeira parte do acordo. A segunda parte é que seu nome se tornará renomado entre outras pessoas e você merecerá isso. Uhum. Então, esse é um bom acordo, porque as pessoas querem status social, né? E querem a segurança e a capacidade de cooperar e competir pacificamente que vem junto com isso. É um fundamental. Pode até ser o objetivo humano fundamental, mas é pelo menos um objetivo humano fundamental. Bem. Esse é o número 2. O número 3 é que isso lhe dará a melhor chance de estabelecer algo de permanência multigeracional. Certo? Então esse é um bom acordo. Sim. E você sabe, uma das coisas que as pessoas querem quando procuram por algo significativo é que dizem, bem, eu gostaria de fazer algo que dure ou importe. Sim, agonia. Ok, então essa é a terceira coisa. E a quarta coisa é que você fará isso de uma maneira que será benéfica para todos os outros. Então não é um jogo de soma zero. Sim. E então o que é tão legal essa história, porque o que ela faz é alinhar o chamado da aventura. Então seria esse chamado ou atração. Sim. Constava esses 4 resultados. Sim. Ok, mas então há um movimento meta na Bíblia. O que te dá mais razões porque sempre faremos mo. Claro. Sempre faremos mais por quem amamos.
Isso mesmo. Essa é a beleza de ser humano. Essa é a humanidade no seu melhor, certo? Sim, é por isso que você deve pensar. Se você tem um objetivo, qual seria o benefício para as pessoas que você ama e para a sua comunidade? Isso mesmo. Certo? Porque isso o ancora. Ok? A afirmação meta. Na justa posição dessas narrativas, isso é tão legal, é que a voz que diz aos sábios para se prepararem em tempos de crise e o chamado para a aventura são manifestações do mesmo objetivo distal. Sim. Então você poderia imaginar que o objetivo final unificador reúne todas as histórias potenciais subjacentes. Sim. E então isso é desenvolvido através do corpus bíblico. E Sim. no Novo Testamento isso é completamente desenvolvido porque a afirmação no Novo Testamento é algo como a personificação do Espírito que é caracterizado de várias maneiras. No Antigo Testamento se manifesta como a disposição para o auto-sacrifício voluntário em serviço do objetivo mais elevado. E é isso que é representado na história da paixão. Isso me parece ser precisamente correto, é que... isso. Porque você mesmo disse antes, sabe, que um objetivo que serve apenas aos seus próprios, por assim dizer, motivos estreitos e próximos. Não é um que vai durar. Ele precisa estar ancorado de várias maneiras e precisa valer a pena. Mas há essa insistência que acho que esta é a hipótese monoteísta, na verdade, é que há um objetivo distante que une todos os objetivos subordinados. E se você conseguir se alinhar com isso, você se torna algo que se aproxima de uma força imparável. 100%. Sim. É de onde vem toda a energia. Sim. Porque há tanto... Eu vejo dessa forma. Você pode chamar de Deus ou pode chamar de vida, como preferir. Eu prefiro Deus, mas ainda assim, a vida apoia o que? Apoia mais vida. Então, como um indivíduo com meus próprios objetivos, veja, pegue suas abelhas. O zangão poderia estar egoisticamente indo atrás apenas do néctar para si mesmo, se você quiser chamar isso de egoísmo. Mas então, o que se prende às suas pernas é o pólen, e é por isso que temos mais flores, certo? Então há uma certa quantidade de benefício nos desejos individuais de qualquer um. Desejo do pai, certo? Com esse desejo, vem a capacidade de realizá-lo se você puder persistir e descobrir. Mas eu descobri que quando seu desejo é servir algo maior do que você mesmo, primeiro, você sai de si mesmo. Não há mais as ansiedades internas que... Com certeza. Você não está lá. Bem, essas são, você sabe, essa preocupação, pensamentos sobre si mesmo e sofrimento neurótico estão tão intimamente ligados estatisticamente que você não pode separá-los. Então, se você está pensando sobre seu eu limitado... Sim, isso é. Essa é a definição de miséria. 100%. Sim, é incrível. A mente distorce, deleta e generaliza. Está em um sistema de redução para que toda essa entrada não nos sobrecarregue. Então, o que acontece? Esse sistema de redução nos faz não ver, não experimentar alguns aspectos da vida. Nós só temos sensação, nós não vivemos a vida. Nós vivemos a vida, focamos. Sim. Então é nosso trabalho direcionar o foco. Mas então, Sim. Ter razões suficientes para seguir esse foco. E então ter combustível emocional suficiente. Quero dizer, pense nisso desta forma. É a diferença entre saber algo intelectualmente e tê-lo no seu sistema nervoso. Sim. A maestria começa com a compreensão cognitiva. Sim. A compreensão cognitiva é como? Você sabe, os 3 R's quase te compram um Starbucks. Você sabe, ninguém se importa, não fará nada, certo? Mas se você passar disso para a compreensão emocional, que é a consequência que você está descrevendo, onde começa a aprender que se eu fizer isso me dá essa dor, ou se eu fizer aquilo me dá esse prazer, agora vou aplicar mais do que aprendi. Bem, meu objetivo é chegar à maestria física. Onde? Esse é o nível de memória procedural. Isso que você consegue fazer com imersão. Sim, isso mesmo. Cada dia não precisa pensar nisso, simplesmente acontece. Sim. Quando fui dirigir um carro com câmbio manual pela primeira vez, minha experiência foi intensa. O cara zombou de mim porque e eu devo fazer tudo isso e ainda olhar para a estrada? Sim. Nunca acontecerá. Você incorpora isso no seu sistema nervoso, com repetição, recompensa emocional. E de repente ela está no seu corpo. E agora você pode fazer 12 outras coisas. Espero que você não esteja enviando, mas pode fazer tudo. É isso que as pessoas queriam dizer com formação de caráter? Sim. O desenvolvimento de caráter é o desenvolvimento desses hábitos processuais que moldam a própria percepção. 100%. Certo? E não é o mesmo que conhecimento proposicional. Concordo. Que é o conhecimento que você pode discutir. Sim? Sim, e isso realmente requer... E então, agora, então deixe-me perguntar sobre... Quero terminar o que disse. Porque eu não fiz seu processo. Quero fazer. Como você chama o processo que você descreveu? Autoria do futuro. Sim. E você está começando a pensar em razões. Então, a única coisa que eu diria, se eu pudesse dar minha opinião, Sim. Que é tudo que vale. Sim.
Eu alteraria o estado deles fazendo isso para mais energia. Porque os homens podem ir direto ao alvo, chegar lá, comemorar e acabou, sabe? As mulheres trazem vida a tudo, então perdemos isso quando criamos a ilusão de que vamos apenas resolver isso. É por isso que, não apenas homens e mulheres, todos nós temos diferentes modelos do mundo, Clayton, como você bem sabe. E assim, quanto mais eu puder entender seu modelo de mundo, mais poderei apoiá-lo, amá-lo, influenciá-lo de uma maneira positiva em direção ao que você deseja. Então, para mim, isso é para influenciar outra pessoa. Você precisa saber o que já a influencia. Tipo, a maioria das pessoas é boa. Eu olho para o que cria uma vida extraordinária. Acho que é liderança. E para mim, liderança é influência. E influência é a capacidade de moldar os pensamentos, sentimentos. De uma maneira positiva, você pode influenciar negativamente. A qualidade de vida de alguém, seja uma criança, seja um amigo, começa com você. Se você não consegue fazer isso consigo mesmo, não faz com ninguém. Se influência é isso, saiba o que influencia as pessoas. A maioria das pessoas, você tem 3 filhos. Quantos filhos você tem agora? 2. 2 filhos. Sim. Conheci Micaela. Conheço. Se o seu... Você sabe, a maioria das pessoas tem, não um filho favorito, mas um filho mais fácil. Isso foi verdade na sua experiência? Bem, Micaela era mais difícil, mas ela estava doente. Ok. Certo? Mas, além disso, eu não diria isso. Ok. Pessoas me dizem, bem, eu tive um filho mais fácil, e riem. Eu perguntei se esse filho era mais parecido com você ou com outra pessoa. E todos riem porque aquele sobre o qual tem influência é o que é mais parecido com eles, certo? Então, o segredo para influenciar é entender o que já influencia qualquer pessoa. Diga ao filho que é como você para limpar o quarto do jeito que funciona para você. Outro diz, leia nas entrelinhas, certo? Porque tem personalidade diferente. É uma maneira diferente de ser. Então, meu foco inteiro é entrar no mundo das pessoas onde elas estão, entendendo o seu modelo de mundo. Em vez de tentar impor o seu e se perguntar por que não vai a lugar nenhum, se eu puder alinhar suas necessidades, seus desejos, seus resultados com o que estamos fazendo juntos em uma empresa, em uma família, em qualquer coisa. Então teremos uma enorme harmonia e haverá menos atrito. Sim. Você vai de onde está para onde quer, 10 vezes mais rápido. Claro. Sim, você quer tudo. Você quer que todos estejam remando na mesma direção. Sim. Nos seus próprios barcos. Sim. Então, ok, eu quero falar sobre, se você puder, eu quero falar sobre como você ajuda as pessoas a traduzirem esse objetivo e energia agora que você estabeleceu em... Estratégia? Sim. Então, como você guia as pessoas nesse processo? Porque é aí que a teoria se encontra com a prática. 100%, porque você precisa colocar a experiência neles. Então, eu posso começar, vou aumentar a energia, vou começar a introduzir perguntas. E são perguntas retóricas, mas você vê as pessoas começarem a processar. Se eu digo a você, não pense na cor azul, não pense na cor azul, não pense no azul. Sabemos em que cor estará pensando, certo? Se quero que pense na sua mãe, falo da minha. Se quero que pense nos seus anos de escola, falo dos meus. Entrará em transe e vai ao seu lugar. A maioria das mudanças duradouras, sempre ocorrem num estado alterado de consciência. Isso é hipnose. Já viu pessoas irem a um elevador e apertarem o botão que já está aceso? Se ganhasse $1 por cada uma, estaria rico. Ou já esteve dirigindo seu carro e, repentinamente, algo te fixa e acorda e pensa, quem diabos estava dirigindo o carro, certo? As pessoas entram em um estado de transe. Transe significa que está mais interno do que externo. Eu utilizo isso. Eu os deixo entrar em seu mundo interno e enriquecer seus mapas. Então, se uma vez que eles têm uma compreensão do cognitivo e começam a ver as consequências emocionais, agora fazemos com que eles façam algo enquanto estão lá. Eu chamo isso de e-cubing. Eu sou capaz de manter as pessoas por esse tempo porque acredito que as pessoas querem ser entretidas primeiro no mundo em que vivemos hoje. Não estamos na era da informação. Isso acabou, morreu. Há muita informação. Estamos nos afogando em informação e famintos por sabedoria. Então, o que as pessoas querem é entretenimento. Então, eu ganho o direito. Ao entreter, fazendo-os rir, chorar, emocioná-los tanto que as pessoas não achavam que seriam. As pessoas que vieram aqui assim, certo? Sim. Em questão de 15 minutos, tudo isso mudou tão radicalmente. Eu posso educá-los, e trazer melhores insights e estratégias. Por que você acha que isso os convence? Sabe? Porque você acabou de descrever. Não convence, abre. Sim, mas por quê? Porque descreveu como entretenimento e... Porque isso produz uma mudança emocional, não apenas intelectual. Porque isso os torna abertos à dificuldade da mudança
Porque eles ficam confortáveis. Quando você está rindo, ou chorando, ou emocionado, você está completamente aberto. As coisas não pode segurar. Isso é uma questão de estabelecer algo que se aproxime de confiança. Bem, sem dúvida, a confiança. Me lembro, uma vez um amigo meu que agora eu o conheço, mas ao conhecê-lo... Faz conexão. Sim. Eu estava no palco, subo lá e trabalho. Naqueles dias, você sabe, os anos 80, você usava terno e gravata. E terno de 3 peças como você no palco, por 13 horas por dia. E meu amigo, ele entrou, alguém o arrastou e disse, lembro de te observar. E o suor na sua gravata estava passando. O terno inteiro estava encharcado. Meu peito estava encharcado, eu estava pingando e eu estava dando cada gota da minha alma. Ele disse, qualquer um poderia fingir isso por 1 ou 2 horas. Mas 12? Daisy disse, aquele filho da mãe pode pular, eu posso pular e fazer isso acontecer também. Então há um fator de confiança que acontece ali. Mas então você lhes dá. Certo, você acabou de dizer que isso é uma consequência do compromisso que você está indicando pelo seu, o que você diria? Seu compromisso com o projeto. Energia pura, para servi-los. Isso é o BS. Fazer o que for preciso. E eles entendem que estou lá para servi-los, que eu poderia fazer tudo isso muito menos e eles estariam bem. Eu não estou buscando o bem, estou buscando mudança. Requer mais. E então, a resposta para a sua pergunta é, eu os faço fazer exercícios onde eles pegam esse insight e o aplicam com outra pessoa. Digamos que seja combinar e espelhar, aprender a criar rapport inconscientemente. Faço com que se sentem ao lado de um estranho que nunca conheceram. E espelhem o corpo deles com uma terceira pessoa, ajustando-os até lá, e diga o que experimenta, e a outra escreve o que experimenta. E em algum lugar, entre 80% e 90% das vezes, eles dirão o mesmo sentimento, mas cerca de 30% das vezes, eles verão o que essa pessoa está vendo. Estou em um barco, há 2 crianças, elas são loiras. Quero dizer, como eles poderiam saber disso? Porque estão acessando exatamente a mesma coisa que está acontecendo no sistema nervoso ao lado deles. Agora, uma vez que você teve essa experiência, você não a esquece. Quando eu faço uma Q&A, sim, porque eu conheci não sei quantas milhares de pessoas sim, fazendo isso. E também aprendi isso na minha prática clínica, se você observar. Primeiro de tudo, eu meio que penso nessas filas de perguntas e respostas como uma recepção de casamento, sabe? Porque é um privilégio certo ver isso acontecendo todas as noites. É um privilégio para quem veio ouvir você. Ah, com certeza. E então eles querem ficar por perto e te conhecer. Sim. Você deve ficar muito feliz com isso. Eu fico... Se você tiver algum bom senso. Mas, sabe, se você observar as pessoas com atenção, e isso também é uma maneira de não ficar autoconsciente ou nervoso, você vê que todo mundo tem um ritmo, sabe? E eu descobri que se eu estender minha mão para apertar a mão deles, no ritmo deles, eu imediatamente estabeleço um vínculo. E acho que é porque indiquei por algo tão sutil. Isso mesmo. Que eu os observei e os conheço como poderia conhecê-los, dado que os conhecia há apenas 5 segundos. Então isso realmente começa as coisas, com o pé direito. Isso é aquele espelhamento. E para seus espectadores e ouvintes, você sabe, existem diferentes modos do cérebro. Então, quando em estado visual de imaginação, fala rápido. Usa termos, eu vejo isso, eu imagino aquilo. Palavras visuais. E isso é rápido porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quando alguém está mais em um estado auditivo, eles têm um ritmo diferente, uma abordagem diferente, muito mais parecida com Jordan. E isso também acalma. E para alguém que está nesse estado, é ótimo. E então há pessoas que entram na sinestesia do corpo, né? E são mais como, você sabe, Eu simplesmente não sinto isso. Eu simplesmente não consigo ter uma noção disso. O áudio está indo. Eu não ouço isso. Eu não estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo isso. Pessoa visual. Então pessoas visuais, às vezes enlouquecem com pessoas sinestésicas. Somos todos livres, certo? Mas em certos contextos. E assim, eu tendo a ser mais visual. Eu tenho tanto que quero compartilhar. Minha paixão traz isso, que traz energia. Mas se eu não desacelerar por 12 horas, vou perder uma parte do público. Então, apertar mãos. Você está apertando, isso é uma pessoa. Isso é mais ritmo. Quando apertam sua mão assim, é auditivo. Alguém que é mais hesitante e meio que estende a mão um pouco, isso é mais sinestésico. Eu posso até saber, pela forma como estão se aproximando de mim, qual linguagem usar que os atrairá mais. Vou usar linguagem visual, auditiva ou sinestésica? E pode mudar, porque posso perceber pelos movimentos deles. Você pode ver se alguém é mais sinestésico comparado ao visual. E você espelha isso, e quando você espelha, eles sentem uma conexão inconsciente com você. Você faz. Sim. É como uma dança. É exatamente como uma dança.
e vê as pessoas fazendo isso naturalmente. Você perguntou sobre o público? Quando eu olho para o público, estou vendo indivíduos. As pessoas dizem, rapaz, parece que você está falando diretamente comigo. E há 20 mil pessoas. Tenho certeza de que você também experimenta isso. É porque muitos padrões, mas eu me importo profundamente com as pessoas. Mas eu também estou observando, porque se você observar seu público, há ondas. Sim. Há uma pessoa ali que quando muda a perna e se vira, outras 4 pessoas fazem o mesmo. Sim. Certo? Eu começo a ver os movimentos do público e penso, vou atrás desse cara, porque quando eu o conquistar, eu conquisto 10 pessoas, certo? Sim. Conquisto e estou lá. Você consegue identificar as pessoas que causam, consegue? Sim, sim. E não é sempre quem você pensa que seria. Tipo, pode haver algum cara forte, sabe? Como você sabe, um atleta, um cara que entra que é um jogador da NFL e as pessoas podem estar olhando e tudo mais, mas não são influenciadas por ele. E então há essa jovem aqui e ela se move. Ou essa mãe e ela se move. E há 20 pessoas que parecem se ajustar. Eu nunca percebi isso. Sim, é uma coisa divertida de notar. Isso também me faz ficar tão alerta, porque eu tenho que estar aqui fora. Certo. Não aqui dentro. Sim. E é por isso que você pode sustentar engajamento e sustentar alegria e empolgação. Estamos movendo seus corpos, estamos conectados. Eles estão alterando o corpo e estão se concentrando no que mais importa, não para você. Eles estão aprendendo ferramentas, que têm consequências. Sentem a consequência rapidamente. As chances de seguirem adiante. Isso é Ekubing, que divirta e eduque-os com as melhores ferramentas. Então, eu não digo como você vai se sair financeiramente. Eu saio e entrevisto 50 pessoas mais inteligentes em finanças do mundo. E eu ensino a eles a estratégia deles. E eles ficam tipo, meu Deus. Ou tipo, você sabe, todo mundo quer se sair bem financeiramente e ter mais liberdade. Bem, qualquer um pode obter seu rendimento composto, certo? Você pode pegar uma criança de 19 anos e dizer, coloque $300 de lado. Parece muito, mas você está morando em casa. Coloque esses $300 de lado. Invista no mercado, no S&P, ele teve uma média de 10% nos últimos 100 anos. E adivinhe, eles fazem isso dos 19 aos 27 anos. E podem parar. Eles colocam 28 mil, o amigo deles começa aos 27. Quando eles param, ele tem que ir até os 65. Eles colocam 140 mil. O primeiro cara tem 1,8 milhão na aposentadoria. O segundo cara, que está colocando mais dinheiro, ele só tem 1,2 nessa experiência, certo? Então, hoje, um dos meus últimos livros foi o Santo Graal do Investimento. É como eu não apenas ensino a filosofia. Sim, há uma filosofia. Como você vai investir é muito importante. Eu entrevistei Ray Dalio, o maior, você sabe, investidor de fundos de hedge da história. E Ray, eu perguntei a ele em um momento uma pergunta. Eu estou sempre buscando a estratégia também, certo? Além da filosofia. Eu disse, qual é o princípio de investimento mais importante da sua vida? E ele fez uma pausa e sorriu. E tivemos uma ótima conversa. Minhas entrevistas duraram 30 minutos, mas foram 3 horas ele ficou envolvido. Foi divertido. Então Ray e eu nos tornamos bons amigos. Mas ele disse, Tony, vou te contar. Existe um santo grau. Esse é o nome do livro. Ele disse, existe um santo grau de investimento. Sempre que você consegue encontrar de 8 a 12 investimentos não correlacionados, ações e títulos normalmente não são correlacionados. Se ações sobem, títulos caem e vice-versa. Se você conseguir encontrar de 8 a 12 desses, você reduz seu risco em 80% e aumenta seu potencial de ganho sem mais nada. Ele me disse isso e cerca de um mês depois eu estava no JP Morgan. Eles fazem isso de custa nessa conferência de investimentos alternativos. Você tem que ser bilionário para ir. E eu sou um dos palestrantes. Antes de mim está Ray, e alguém lhe perguntou algo similar. Ele voltou e deu a mesma resposta. Eu observei todos esses bilionários, que não tinham anotado nada, abaixando a cabeça e escrevendo como loucos. As pessoas não entendem. Percebi que era difícil. Então, aqui está a parte da estratégia. Eu não vou apenas te dizer isso. Eu tenho que te mostrar. Como? Sim. E então eu tive que descobrir por mim mesmo. Agora você e eu somos sortudos. Sendo financeiramente bem-sucedidos e temos acesso a muitas pessoas, você recebe essa oportunidade. Mas como? Onde as pessoas mais ricas colocam seu dinheiro? Onde elas vão obter o maior retorno com o menor risco, certo? A pessoa comum não tem acesso ao que eles têm. Capital privado. Se você olhar para os últimos 37 anos de mercados de ações em todo o mundo, o capital privado básico superou todos os mercados de ações do mundo por 37 anos consecutivos. Capital privado significa que eles compram empresas privadas, as desenvolvem, agregam valor e depois vendem a empresa por um múltiplo ou a tornam pública para quem não entende. É isso que quero dizer com privado, em oposição ao mercado de ações. Esses indivíduos têm mais flexibilidade. Se você quer ver o que as pessoas ricas fazem,
46% de seus ativos estão em ativos privados. Crédito privado. Capital privado. Porque se você olhar para a Fortune 400, as pessoas mais ricas do mundo, aqui está o padrão. Qual indústria tem mais bilionários? Não é tecnologia, que é o que muitas pessoas pensam. Não é imobiliário. São serviços financeiros e não são fundos de hedge, porque eles sobem e descem. É capital privado. Então eu descobri isso. Você investe seu dinheiro no S&P 500 e nos últimos 37 anos, a média de composição foi de 10,7%, o que é muito bom. Capital privado básico, não os caras que entrevistei para este livro. Quando entrevistei para este livro sobre o Santo Graal, entrevistei as 12 principais pessoas do mundo. Os melhores caras que produziram retornos de mais de 20% por 25 anos compostos. É inédito, certo? Então, adivinha o quê? O S&P é 10,7. Capital privado básico, agora esses caras têm uma média de 15,7. Então imagine compor 50% mais rápido por ano. Se você colocasse $1 milhão no S&P há 30 anos, hoje valeria 42 milhões de dólares. Se você colocasse $1 milhão igual quantia em capital privado, valeria 223 milhões de dólares se você fizesse capital privado básico. Eu dou um passo adiante e penso, como faço para colocar as pessoas lá? E então, felizmente, eu vi isso, certo? Você provavelmente sabe. Há algo chamado investidor credenciado, esses níveis que o governo tem, onde você não tem acesso aos melhores investimentos, a menos que tenha uma certa quantia de dinheiro, $1 milhão, um certo nível de renda. Bem, isso não faz sentido, porque quantos empresários você conhece que são bons empresários, mas não são grandes investidores? Ou se alguém herdou seu dinheiro? Então eles não têm essas habilidades, mas conseguem fazer isso, conseguem ter esse tipo de retorno. Então, eu estava lutando por isso. Não veio de mim, simplesmente aconteceu. Então por quê? Isso é tão injusto? O Congresso no ano passado decidiu, por que não damos às pessoas um teste para o qual elas possam estudar? E se elas passarem no teste, elas obtiveram a educação. Não é tão complexo. Agora eles podem ter investimentos que podem crescer 50% mais rápido. E assim está disponível. Então eu fui um passo além. Eu pensei, ok. É bom saber disso, é bom ter acesso a isso. Mas os melhores dos melhores, você sabe, são difíceis de acessar, esgotado antes, quem gera mais retornos. Eu estava refletindo com um amigo que ajudei, amigo de Paul Tudor Jones. Eu treinei, ele é um dos 10 melhores traders da história, e eu o tenho treinado há 24 anos agora, ou mais do que isso. E seu sócio se separou, e eu o ajudei. E ele disse, Tony, sabe, eu consigo partes dessas coisas, mas não grandes o suficiente para fazer uma diferença grande. E eu disse, quero ajudar as pessoas porque essa nova regra está mudando. E eu estava tipo, mas eu nem quero falar sobre isso porque que fatia pequena eles vão conseguir? Não vai fazer diferença. E ele diz, Tony, ele continua, você fez tanto pela minha vida. Eu tenho que te contar onde coloquei a maior parte do meu dinheiro. Agora estou ficando interessado. Este é um homem muito inteligente, certo? Ele diz, há um lugar em Houston, Texas, esta empresa. E eu estou tipo, Houston, Texas? Não é Singapura, não é Nova York, não é Connecticut, não é Londres. Houston. Ele continua, sim, eles estão fora do caminho comum. Ele disse, eles descobriram uma maneira onde você não investe nesse capital privado e tenta obter uma pequena parte dele, onde você literalmente compra uma parte da empresa. E você possui todas essas e você recebe os 2% que eles cobram e 20%. Então você não só obtém a composição que eu te falei, mas está fazendo o que as pessoas mais ricas do mundo fazem. Eu disse, como diabos você faz isso? Ele diz, vou te mostrar como funciona. Imagine a diferença entre apostar em um cavalo ou possuir o hipódromo. Essa é a diferença. Bem, agora quando você adota essa estratégia que você instituiu e a composição do que ela faz, você atinge seus objetivos 10 vezes mais rápido. Então não é apenas entender. Tudo que eu faço tem que ser filosofia e estratégia. É uma das coisas que eu respeito em você. Muitas pessoas ensinam filosofia e então você a entende. E a filosofia ajuda você a entender o porquê e ter significado. É fundamental. Mas se você não tem a estratégia, você não vai executar. E pessoas dão estratégia sem filosofia? Exatamente. Eles sabem como fazer, mas não sabem por que fazer. Porque assim, uma combinação. Muito do mundo corporativo é assim. Então, mas meu mundo está aqui constantemente modelando. Os melhores. Eu não sou idiota. Eu sei que a maioria das pessoas no mundo não está realmente em forma fisicamente. Elas não estão realmente felizes. Elas não estão em um relacionamento apaixonado. Elas não estão ganhando o que acham que deveriam ganhar. Isso é a maioria das pessoas. Mas há alguns que conseguem. E estou interessado nos poucos que conseguem para adotar seus modelos. E levar isso para a pessoa que pode ser uma das poucas que também fazem isso se escolherem
Entendi. Mas isso requer as coisas que você e eu ensinamos o objetivo à peça e a força a fazer isso acontecer. Quero encerrar isso com uma discussão. Você tem um evento chegando. Sim, tenho. Então você poderia nos explicar sobre isso? Claro. Sabe, interessante. Costumo fazer, durante a maior parte da minha vida, grandes eventos em estádios. Adoro isso, é divertido, faço isso mundialmente, até a Covid chegar. Minha esposa foi incrível, teve uma festa de 60 anos. Eu disse, não quero festa. Ela disse, vamos fazer uma festa com propósito. Então, arrecadamos dinheiro para ajudar. Uma das nossas paixões é ajudar crianças que foram traficadas. E então arrecadamos, 19 milhões de dólares. Nós colocamos 5 milhões, 14 milhões vieram. Foi tipo, uma celebração inacreditável. Todos os meus amigos estavam lá. Foi simplesmente ótimo. 3 mil, 4 mil pessoas. 3 dias depois, estou nesse alto astral e recebo a ligação do escritório de incômodos dizendo, a propósito, surgiu essa coisa. Você pode colocar 100 pessoas no estádio aqui, onde 14 mil pessoas estão planejando vir, certo? E ainda temos algumas semanas para divulgar. Eu disse, não podemos colocar 100 pessoas lá. Então, eu não... Como você, eu não sou uma pessoa que desiste. Então eu pensei, vamos para Vegas. Eles nunca vão fechar Vegas, certo? Então, com certeza, movemos 14 mil pessoas, Jordan, para ir a Vegas. E cerca de 10 dias antes, acho que foram 11 dias antes, eles fecharam Vegas. Então eu pensei, vamos para o Texas. É como se fosse um país próprio. O governador diz, eu não vou ceder. E um amigo meu tem uma grande igreja lá em Houston. E ele disse, alugue a igreja, vamos para lá. Eles fecharam 9 dias, antes de chegarmos lá. Cinemas podem ter 10 pessoas. Eu falei, transmitiremos nos cinemas. Com 10 pessoas. Terão tela gigante, ótima música, interação pessoal, localmente. Nós faremos isso funcionar, certo? Fecharam os cinemas. Então eu construí este estúdio, e isso se relaciona com o evento que estou fazendo. Que eu nunca teria feito isso, Jordan, exceto por necessidade. É por isso que eu digo que a crise que exige é um dos maiores presentes em nossa vida, porque ela produz uma necessidade de mudança. Ter sucesso, você vai encontrar um caminho. E então, se você me dissesse, vou pegar a energia que tenho em um estádio e fazer as pessoas fazerem isso em casa, na sala de estar, na garagem ou qualquer lugar. Mas não tinha escolha, quero servir as pessoas. Então eu construí um estúdio com tetos de 15 metros, telas de LED de 6 metros ao meu redor. Fui até o fundador do Zoom e disse, não posso ter 1000 pessoas, precisamos conseguir. E ele é um fã meu. Você tem que aumentar para 25 mil pessoas. Eu fiz de modo que desenvolvemos um software para que as pessoas, em vez de aplaudir, pudessem sacudir o telefone. E isso enviaria um sinal elétrico. Bem, se uma pessoa faz isso, você não ouve nada, mas quando 25 mil pessoas fazem, é como no estádio. É como um trovão, certo? Você pode sentir. Então é toda uma interação autêntica. E então eu posso trazer pessoas para a tela maiores que a vida. Eu posso ver tudo. Posso ver mais do que se estivesse lá. E eu sei o nome deles. As pessoas, estão sentadas. E eu posso vê-las enquanto o sol nasce e se põe. Porque são 13 horas, certo? E eu posso ver alguém lá na Austrália e posso ver o que está acontecendo. Vejo o filho deles. Eu vejo. John Smith, o que você está fazendo aí sentado? E eles pulam porque eu sei o nome deles. Eu sei onde é. Então, na verdade, funciona incrivelmente bem. E para algumas mulheres, assim, a ideia de estar em uma grande audiência não parece tão segura. Então, para algumas mulheres e alguns homens, é realmente uma experiência melhor para eles. Então eu pensei, ok, eu quero ajudar as pessoas com isso, mas elas não vão fazer isso. As pessoas estão presas em suas casas, sabe? Eu não posso simplesmente ficar aqui. Temos que fazer algo. Estou bem em termos de negócios, financeiramente. Não é isso, é a minha missão. Então eu disse, vamos fazer um seminário sem custo. Vamos fazer um seminário sem viagem, porque geralmente as pessoas voam para outro país para me encontrar e participar de um evento. Não há despesa com hotel. Nada disso. E ainda, imersão, mas não o suficiente para assustá-los. Faremos tipo 3 horas por dia, durante 3 ou 4 dias seguidos. E vamos fazer isso nas casas deles. Vamos ver o que conseguimos realizar. No primeiro ano, tivemos 343 mil pessoas. Eu teria se tivesse feito 16 estádios. Certo. No ano seguinte foi para 700. No último ano foram 1,2 milhões de pessoas que participaram. É gratuito. Não é parcialmente gratuito. É totalmente gratuito. Meu único pedido é que, já que você conseguiu de graça, eu preciso que você esteja comprometido. Quero que você faça uma tarefa toda noite mostrando ação sobre isso. Coloque um pequeno vídeo ou descrição aqui no YouTube ou nas redes sociais, como Facebook. Fico acordado a noite toda. Jordan, me inspiro com todas essas pessoas e suas histórias. Mas então eu posso ver alguém e chamá-lo no dia seguinte. Então vou te dar um exemplo. Há um cara lá, um chamado Matt. Eu o vi recentemente. Ele pesa 700 libras. Ele nunca conseguiria ir a um seminário porque está na cama há 6 anos com uma máscara de oxigênio.
Disseram a ele que nunca viverá sem a máscara de oxigênio. Ele não consegue se levantar para ir ao banheiro. É tudo através de um tubo. Mas é gratuito e está em uma tela, então ele decide participar do seminário, certo? Ele fica tão inspirado e ele fez alguns dos exercícios que eu pedi. Então eu vi isso na noite anterior, então eu o chamo, trago-o para interagir comigo e começamos a elaborar um plano. Porque pense nisso, é a jornada do herói. Você conhece a jornada do herói melhor do que ninguém, certo? Você tem essa vida comum e recebe aquele chamado para a aventura. Pode soar como câncer. Pode soar como seu negócio sendo fechado pela Covid. Pode ser o fim de um relacionamento. Não parece um chamado para a aventura, mas é isso que é. Bem, o chamado para a aventura acontece e, como você sabe, a maioria das pessoas não atende aos chamados. Elas precisam levar mais golpes para que tenham que atender ao chamado. E então, você embarca na jornada e conhece novas pessoas, novos amigos, né? E encontra novos mentores. E você passa do ponto sem retorno onde tem que seguir em frente e então você luta. E você derrota dragões. Volta como herói da sua vida e tem algo real para oferecer porque viveu isso. Não é apenas conhecimento de livros. Ao terminar isso, acontece de novo. Você tem um desafio novamente. Então eu vejo dessa forma. Em vez de esperar a vida aparecer, eu digo que é preciso ter uma maneira de medir. Você está no caminho? Aqui está como você sabe se está no caminho. Primeira pergunta, você e eu estaremos tão alinhados nisso? Qual é o seu desejo mais profundo agora? Vamos despertar isso. Vamos encontrar as razões para isso. O que você quer agora? Porque o desejo define o tom da história. Meu desejo é servir a Deus. Meu desejo é construir uma família. Meu desejo é se... Seja o que for, você sabe que isso define o tom. Então ativamos isso. Em seguida, o segundo passo é encarar a verdade. Que é, o que te impediu no passado? E Jordan, eu descobri que relativamente há apenas algumas coisas. Talvez 5. É tipo medo. É por isso que você não fez. Ou é uma crença ou história limitante. Todos os bons já se foram. Eu já tentei de tudo. Você sabe que não é verdade, mas você acredita, então não age de acordo. Ou pode ser uma emoção diferente. Pode ser uma emoção, como você sabe, sobrecarga, estresse, algo dessa natureza que te impede de seguir em frente. Ou pode ser um hábito. Você quer perder 30 quilos, mas vai ao Starbucks e pega um smoke a mocha, seja lá o que for, toda manhã. Não vai funcionar. Ou você está faltando uma habilidade. Certo? Você não sabe como iniciar isso. Ninguém ensinou a fazer áreas. Sim. Então, há apenas algumas coisas. Assim, que você tem desejo suficiente e razões para seguir o caminho, você está no caminho agora. Você sabe o que quer. O segundo passo, para continuar no caminho, é saber o que te impediu. O próximo passo é construir um mapa, um plano de ação massivo. Não um plano perfeito. Quais são as 2 ou 3 coisas que te darão impulso? O que você pode fazer agora? O que você vai fazer que é difícil? O que você vai fazer que é fácil? Comece com o fácil, depois vá para o difícil. Eu prefiro iniciar com o difícil primeiro, faça como quiser. Você vai com o mais difícil que provavelmente conseguirá gerenciar. Sim, concordo assim, tem certeza que pode encontrar o caminho. Sim. E então, você precisa... O quarto passo é trabalhar duro. Enfrente os dragões. Adquirir a habilidade. Você precisa superar qualquer crença limitante ou medo. Feito isso, basta uma prática diária, como o priming mencionado. E se o público quiser, não há cobrança. Você pode ir a tonyrobbins.com priming e um vídeo mostrando como se você quiser fazer essa pequena prática de 10 minutos. Ok, nós colocar isso nos links. Isso seria ótimo, mas, de qualquer forma, agora você tem algumas práticas diárias que o mantêm no alvo. Então você mede implacavelmente porque você não pode gerenciar algo que não mede. Esse é o maior problema na maioria das empresas. Certo? Sabe, é como, eu sou afortunado o suficiente agora, eu tenho literalmente 114 empresas. Fazemos 9 bilhões de dólares em negócios e eu não tenho formação em negócios. Apenas me eduquei estudando os melhores. E os padrões são os mesmos. Eu vejo quais são os padrões, certo? Então agora você mede e depois celebra. E então, assim como o outro, você começa de novo. Agora, qual é o meu próximo desejo? Então, enquanto eles estão conosco, mostramos a eles como aumentar sua energia, o que fazer para moldar seu relacionamento, o que fazer para moldar sua carreira. 3 horas por dia. É como ir ao cinema, mas o filme é a sua vida. E onde as pessoas descobrem isso? Eles podem ir para é chamado de Time to Rise Summit. Então Como da hora de subir. Sim. E quando é? Será nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Fazemos isso uma vez por ano. Ok. Tudo isso é online. Eles podem acessar online. Eles acessam pelo Zoom. Zoom, certo. Então, hora de se levantar. TeamTorresZoom.com. TimeTorresZoom.com. Isso mesmo, sim. Ok. Isso está aberto para todos. Sim, todos. Certo. E assim eles podem ver em tempo real todas as coisas que discutimos hoje? E eles não apenas veem, mas podem experimentar, fazer e elaborar plano para este ano, em vez de apenas entusiasmo. Uma visão. Exatamente. Uma visão. Sim. Com uma estratégia. Isso mesmo. Combinação. Entendeu? Certo, certo. Muito bem, senhor. Bem, isso é excelente.
e então colocaremos esses links na descrição também. Acho que o que faremos para aqueles de vocês que estão ouvindo, do lado do Daily Wire, houve uma mudança radical na cena política. Bem, não é apenas a cena política, certo? É mais profundo do que isso. É a cena cultural. Sim. Quero falar com você sobre isso. Gostaria de ver o que você pensa sobre isso e o que você observou então. Ótimo. Sim. Então, para todos que estão assistindo e ouvindo e que estão inclinados a se juntar a nós no lado do Daily Wire e para aqueles de vocês que já são assinantes do Daily Wire, juntem-se a Tony e a mim lá e continuaremos isso por, bem, a típica meia hora. E, enquanto isso, muito obrigado pelo seu tempo e atenção. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Estamos no seu porão esta noite. Bem. Hoje, sistema divertido. Estamos submersos. Temos oceano deste lado. Sim. Temos costa deste lado. Comecei a jogar squash, meus amigos. Eu tinha que dirigir 20 minutos. 20 minutos de fotos. E 20. Então, são algumas horas para se exercitar e foi tipo, eu preciso de um lugar. E eles disseram, bem, você tem 25 mil pés quadrados. Acres, não há lugar para colocá-lo. Eu disse, fazendo isso embaixo, disse. Ele diz, isso é lençol freático, eu disse já. Sim. Eu esteve em Atlântida? Você já esteve no Scripps Oceanography? E eles disseram, sim. Eu disse, construa um submarino ao redor disso. O que quer que precisamos fazer para torná-lo hermético? Então, estamos debaixo d'água com uma superfície de submarino e 7 mil pés quadrados, pistas de boliche e coisas para crianças. E netos. Como eu entrei neste lugar? Chegou. Conte a história. Bem, você contará a história. Bem, é uma história muito cômica. Há uma garagem acima de nós. E na garagem há uma porta de alçapão que é de aço inoxidável. E se você abrir a porta de alçapão de aço inoxidável, Você precisa ir. há um escorregador de aço inoxidável. E ele te desliza para baixo. É meio iluminado com luzes roxas. O que é, você sabe, muito estilo discoteca e cômico. E ele te desacelera bem para que você não caia de mau jeito no final. E então você está neste Mas transforma todos. estranho, covil de supervilão maligno, o que é extremamente cômico. Bem, você tem caras como eu tenho Tom Brady, Ray Dalio, tipo, vem aqui, todo mundo vira criança quando desce. Isso faço. Sim, divertido. Quero que a diversão faça parte da vida. Sim. Sabe, eu sou um cara sério, quero mudar o mundo, mas eu criei uma estrutura Quer fazer isso ludicamente. que também. Esta conferência ARC-IN que organizamos, esta Aliança para a Cidadania Responsável, é de 17 a 19 de fevereiro, a propósito, para aqueles que estão assistindo e ouvindo. E agora há ingressos disponíveis para... Esta é a primeira vez que fazemos isso, no artforum.com. Uma das nossas regras é que queremos fazer isso com um senso de brincadeira. Sim. Sabe? Uma das coisas que descobri, acho que isso está certo, é que a antítese do poder como compulsão e força é o jogo. Sim. Isso é o oposto. O jogo é poder. Sim. É uma forma de poder. Bem, é o tipo de poder que sustenta e melhora Isso mesmo. e não requer compulsão, Isso mesmo. certo? Vida. E que você curte fazendo isso, Isso. por razões que não são sádicas, digamos. Então, tudo bem. Então, todos podem se juntar a nós no lado do Daily Wire para a conclusão de 30 minutos desta discussão. Vamos voltar nossa atenção para questões culturais e, bem, para a cena política atual. Então, junte-se a nós lá. Obrigado, Tony. Muito obrigado. Prazer conversar com você. Obrigado a todos vocês, espectadores e ouvintes, por estarem. Sim, sim. Sim, e a equipe aqui, muito obrigado por organizar tudo isso. Sim. Foi, muito útil para mim e para todos os espectadores e ouvintes ter esses podcasts acessíveis onde quer que eu esteja viajando. Temos um exército de maravilhosas que fizeram isso acontecer. Sim, eles... Só você e eu somos só você. Sim. Exército ajudando. Eles são entusiasmados e trabalhadores. E isso é uma condição prévia para tornar isso bem sucedido. Ok, pessoal. Bom falar com você.